Fala turma! Será que ainda vale a pena investir na bolsa? Estamos falando especificamente do mercado de ações. Será que ainda é uma boa? E essa dúvida invade a mente dos investidores iniciantes de tempos em tempos, principalmente em momentos adversos, né? Quando a gente vê ali a queda da bolsa, quando a gente tem uma grande crise ou até mesmo uma guerra, como está acontecendo nesse momento. E pessoal, existe um ponto ainda muito específico que a gente vai abordar aqui na sequência, que faz as pessoas perderem o foco e se desesperarem e entrarem no verdadeiro efeito manada aí, indo apenas para renda fixa, desistindo das suas ações ou até pior, deixando de investir. Nesse vídeo a gente vai te falar tudo sobre esse cenário e por que é nessas horas que os investidores que detêm mais sabedoria e principalmente têm mais estômago fazem mais dinheiro ainda. Galera, só como introdução aqui, o que é a Bolsa de Valores, né? A gente vai falar de uma forma bem resumida, mas basicamente a Bolsa de Valores te oferece tipos de investimentos diferentes. Um dos mais famosos aí é justamente o mercado de ações, né? Investir em ações, em empresas. Temos também os fundos imobiliários e temos diversas outras coisas aí, inclusive na renda fixa, não é isso, Fabrício? Exatamente. Então a gente tem uma infinidade de possibilidades na Bolsa de Valores. Hoje a gente vai falar aí do mercado de ações, que é assim talvez o que mais reflete essa crise, as guerras impactam diretamente, é o que faz justamente as notícias circularem mais, né? A bolsa tá caindo. Então a gente vai falar dessa camada de ações, mas reflete na Bolsa de Valores como um todo, especialmente na renda variável, tá bom? Dito isso, inclusive, a gente vai recomendar aqui agora pra você, mas só assiste depois desse vídeo, tá bom? A gente já tem um vídeo falando tudo sobre renda fixa versus renda variável. É um dos melhores vídeos aí até hoje no canal e você com certeza vai aprender muito com esse card aqui que a gente vai deixar pra você. Agora é só uma introdução mesmo, a parte mais didática vai vir daqui a pouco, onde a gente vai entrar aqui no próprio nosso computador, você vai ver a tela do nosso computador, a gente vai te mostrar alguns dados muito preciosos, muito específicos, que com certeza vão abrir a sua mente aí, você vai entender de fato se vale a pena ou não sair da bolsa ou estar na bolsa, se vale a pena ou não investir em ações nesse cenário ou em qualquer outro cenário, inclusive. Até porque a maioria das notícias que circulam em relação à bolsa são sempre pontuais. Por exemplo, a bolsa acabou de dar uma recuperada, né? Então acabam se tendo muitas notícias que os iniciantes veem assim, por exemplo, a bolsa deu uma recuperada, ela está novamente se valorizando, aí eles se motivam, certo? Nesses momentos de euforia do mercado. O efeito manada mais uma vez aí impactando diretamente na mente das pessoas. E é com esse efeito manada aí que você tem que ter atenção, ter alguns cuidados que a gente vai te falar aqui também. Outra coisa, por exemplo, a renda fixa está em alta. Então isso também é o ponto que eu citei lá no início do vídeo, falando que existe um ponto muito específico. Esse ponto é muito específico. Quando a renda fixa está em alta, as pessoas acabam de forma geral indo para a renda fixa por ser mais segura e já está entregando uma grande rentabilidade. E a gente vai, nesse vídeo, tirar da sua cabeça que isso aí é a melhor opção. Tudo que a gente pede aí é que você largue esse dedo investidor no like para fazer esse vídeo chegar para mais pessoas, ajuda bastante o canal e se inscreva também aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Toda semana tem conteúdo, às vezes lives, às vezes vídeos, mas toda semana a gente está aqui com você. Se o mercado de ações é um dos preferidos dos grandes investidores lá fora, por que uma pessoa iria desistir de investir nesse mercado? Basicamente, né, quando a gente vê um cenário ali bastante turbulento, aumento de taxa de juros e principalmente no Brasil, que a gente sempre conviveu com juros elevados, é muito simples a gente ganhar dinheiro fazendo uma aplicação de forma segura. Então faz com que muitos desses investidores comecem a buscar uma renda fixa e esquece um pouco do mercado de ações, mas sempre olhando para o longo prazo e olhando os grandes investidores, o mercado em geral, eles sempre veem isso como uma oportunidade. Então basicamente quando a gente vê essas oscilações no curto prazo, muitos investidores acabam saindo da bolsa, acabam realizando prejuízo, acabam não acreditando no potencial de recuperação que as ações podem ter no longo prazo. Para você entender melhor isso que o Fabrício acabou de falar, imagina só, você está investindo ali na bolsa, aí você está ali investindo em boas empresas, está tendo um retorno bem maior do que a renda fixa,
Às vezes você vê ali o Tesouro Direto rendendo tanto, CDBs, investimentos bem simples, muito seguros, e eles estão rendendo pouco e, em contrapartida, as ações, dito ali num intervalo pequeno de tempo, meses ou ano, ela está rendendo bem mais, seja em dividendos, seja em valorização. E aí, algumas coisas acontecem no mundo, guerras, a pandemia, várias outras coisas, o cenário mesmo de inflação e tal, e aí isso faz com que as taxas de juros sejam elevadas mundo afora, como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, também, né? E o que acontece nesse cenário de alta de taxas de juros, né? O Tesouro Selic, por exemplo, o Tesouro Direto, de toda forma, né, são os investimentos mais seguros do Brasil, mas o Tesouro Selic, que é aquele que você consegue resgatar a qualquer momento, no ano passado te pagava na casa dos 2% ao ano, agora já está te pagando aí na casa dos 13% ao ano. Então isso já fica assim, muito, por que eu vou investir na renda variável, onde eu preciso ter mais conhecimento, me expor mais ao risco e principalmente às oscilações, sendo que eu posso estar aqui no Tesouro Selic, que me paga consideravelmente bem, sem riscos. E é esse viés aí que entra na mente dos investidores, porque eles acham que isso vai durar para sempre e mais do que isso, é nesses momentos aí que os investidores aproveitam a queda do mercado para irem às compras, não é isso, Fabrício? Com certeza, inclusive é o que está acontecendo nesse momento, né? Inclusive, quando a gente está nesse cenário de baixa, a gente vê vários fundos de ações aí que são de grandes investidores fazendo captação, pois eles acabam enxergando diversas oportunidades nas suas análises ali das empresas sendo negociada a um preço muito mais barato do que se estava no passado recente. Além disso, né, outros investidores aí no mercado internacional, como o próprio Buffett, né, está fazendo ali grandes aquisições recentes, né, mostrando que o mercado está num momento muito oportuno para você comprar e não para você vender. Então, quando você já é um investidor mais sofisticado, você já acaba pensando num segundo nível, ou seja, você fazendo uma análise de valor e não de preço. Preço é o que você vê na cotação da tela e valor é uma análise mais fundamentalista que você vê nas empresas. Inclusive, né, esse nosso trabalho educativo é justamente para vocês entender o valor das empresas e não o preço. Inclusive, se vocês têm dúvida de como fazer esse cálculo das empresas, deixe no comentário aí. Fabricinho, vamos fazer o seguinte, vamos para a tela do nosso computador, ensinar esse povo para eles visualizarem diretamente no gráfico. Cara, vocês vão entender exatamente agora, da forma mais didática possível, tudo isso que a gente está falando até aqui. Porque é nesses momentos que os investidores fazem mais dinheiro, aqueles que sabem isso que a gente vai passar para vocês. Então, nem pisca agora. Agora, pessoal, só antes de mais nada, né, um disclaimer aqui, isso não é uma recomendação de investimento, basicamente a gente vai fazer uma análise da empresa, uma análise da bolsa, né? Para a gente chegar nesses números ali, hoje a gente tem alguns indicadores financeiros que a gente pode avaliar. É isso aí, pessoal, agora vamos aqui para a parte mais didática do vídeo e antes de mais nada, né, como a gente sempre fala, não se assuste aí com números, com gráfico, é tudo muito simples e especialmente da forma que a gente vai simplificar aqui, tá? A pergunta é, né, ainda vale a pena investir em ações e nada melhor para falar disso do que mostrar o histórico até aqui, um mercado que já se provou no tempo, né, como ele se comportou até aqui. Então a gente vai justamente analisar o histórico de uma forma ampla e depois a gente vai até pegar alguns ativos mais pontuais aqui, coisas que a gente gosta bastante para mostrar para vocês e mais ainda no finalzinho dessa etapa a gente vai mostrar um indicador, um histórico de um indicador dos mais importantes para quem analisa ações, como a matemática aí que você aprendeu no ensino fundamental, como a gente diz. Mas nessa geração a gente tem grandes privilégios, que é encontrar muito material já compilado e a gente vai passar para vocês aqui. Nesse primeiro gráfico aí, o Fabrício vai falar exatamente o que vocês estão vendo, mas a princípio eu quero que vocês entendam que esses gráficos, na verdade, esse estudo ele é muito educativo, muito amplo e um histórico muito grande. E no caso, a gente está falando aqui do mercado americano, né? Mas logo na sequência a gente vai traduzir justamente isso aqui para o Brasil para você ver como é que é bem simples. Então beleza, fica aí com a gente, bora Fabricinho? Ah, excelente. Então, pessoal, aí a gente vai analisar o retorno total dos ativos, né? Então, quando a gente fala de investimento, a gente pensando num horizonte de prazo muito longo, né? A gente tem um estudo aí de mais de 200 anos comparando ali ações, renda fixa, títulos do Tesouro Americano contra o ouro e contra o dólar. No longo prazo, as ações sempre se demonstram ali vencedora, né? A gente pode acompanhar isso no gráfico. Porém, no meio desse caminho vai ter várias oscilações, né? Então a tese de investimento em ações se provou ali com um retorno muito pontual. Esses retornos ali já são descontados a inflação, mas lembrando que a gente não precisa considerar isso, é só um estudo para a gente ver que as ações são os melhores ativos para multiplicar o seu patrimônio.
vamos também trazer uma visão do cenário brasileiro, comparando com o juros local, com a bolsa local e de algumas ações aqui também para a gente ter algo mais factível à nossa realidade. Lembrando que esse estudo aí é de janeiro de 1802 até dezembro de 2013. A fonte desse gráfico é um livro Investindo em Ações por Longo Prazo, né, que realmente faz esse comparativo para provar que o investimento em ações ali realmente tem mais valor no longo prazo. Então, pessoal, agora vamos olhar para o mercado local, que são os ativos aqui do Brasil. Ok, pessoal, agora vamos fazer justamente essa análise, né, aqui no nosso mercado brasileiro, para você ver algumas coisas. Então, essas perguntas, nossa, a renda fixa está em alta, o CDI está alto, então será que vale a pena investir na bolsa? Bom, aqui fica bem claro e vamos por partes. O que você está vendo aí é um gráfico mostrando a rentabilidade do CDI, né, no caso, em 5 anos. Tudo que a gente vai mostrar aqui vai ser em 5 anos, mas só para ficar mais direto ao ponto. A gente poderia pegar históricos maiores e a gente pegando históricos maiores, aí você vai ver que os ativos, os melhores ativos, as melhores ações ainda dão uma lavada maior ainda, tá bom? De agosto de 2017 até agosto de 2022, agora, o CDI rendeu 33,3%, ok? Quando a gente compara com o Ibovespa, a gente tem uma diferença já, né? Por exemplo, o Ibovespa rendeu 67,27%, tá bom? Agora, antes da gente prosseguir, vale pontuar algumas coisas. O Ibovespa é o índice principal aí da Bolsa Brasileira e o que compõe ele são as maiores empresas do Brasil, as mais líquidas e as maiores, né? De toda forma, a gente precisa deixar bem claro que o Ibovespa ele é muito concentrado em Vale, Petrobras, Itaú, mas ele é muito concentrado em commodities. Então, se tiver uma coisa muito específica das commodities no mundo, no Brasil, ele vai sofrer muito esse reflexo, ele é muito concentrado em bancos também. Então, a gente prefere sempre mostrar o Ibovespa e também mostrar alguns outros ativos isolados para você ter uma visão mais ampla. Outra coisa também, detalhe aqui, né, para esse derretimento total aqui, para você ver o que aconteceu na pandemia, né? Então, nesse momento aqui, exatamente nesses momentos de muita queda, esses momentos de muita oscilação, essas perguntas sempre vão surgir. Será que vale a pena investir na bolsa? Será que não sei o quê? Agora, quando tiver nesses momentos de alta, é aquele momento que as pessoas estão mais comprando. Agora, pensa comigo. Imagine se você tivesse comprado aqui justamente quando o efeito manada estava puxando todo mundo para vender e você tivesse visto essa valorização, ainda que no Ibovespa, que não é nem o melhor dos melhores cenários. Fica a reflexão, tá bom? Então, pessoal, dando sequência aqui, a gente vai para uma análise mais micro, onde a gente vai comparar alguns ativos selecionados aqui para, de fato, a gente ter uma comparação de uma ação contra o CDI. Esse comparativo aqui é meramente ilustrativo, né? Só com o objetivo ali de identificar se realmente investir em ações é mais vantajoso que investir em renda fixa. Como o Breno falou, né, o índice Ibovespa é um índice muito concentrado, né, em ativos ali de commodities, o setor financeiro. Então isso não replica diretamente uma ação, uma empresa, né? O índice ali é composto por várias empresas. Então aqui a gente vai num campo mais micro. Aí eu vou tirar o Ibovespa aqui do comparativo e eu vou entrar com algumas empresas, né? Primeiramente a gente vai vir aqui o histórico da WEG, né? Uma excelente empresa aqui, pegando o histórico dos últimos 5 anos. A WEG aqui demonstra uma rentabilidade aqui de mais ou menos 321%, conta 33,24% do CDI no período. Obviamente a WEG sofreu um pouco aqui na pandemia, mas quando a gente pensa em investimento em ações, a gente está pensando em investimento de longo prazo. Então toda essa oscilação ali, a gente realmente tem que estar bem definido a nossa estratégia para que a gente possa passar por isso de forma confortável. Outro ativo que vamos colocar no comparativo agora vai ser a Unipar. Então vou colocar aqui o período também é 5 anos, a gente vê um descolamento aí bem forte dela. Então quando a gente pega aqui no período, pasmem, uma rentabilidade de 1.670,69%. Fora o pagamento de dividendos que a gente vai falar logo na sequência, então. Aqui vamos colocar mais uma empresa nesse comparativo. Nesse caso aqui a gente selecionou mais uma empresa que é a Vale. Então vamos anexar ela aqui. A Vale é uma empresa ali que está basicamente ligada ali ao setor de commodity, né? Ainda assim teve uma performance bem acima de um CDI tradicional. A gente vê ali a performance da Vale de 210,23%. A WEG de 318,98 e a Unipar ali um retorno sobre o capital investido de mais de 1.600%. Fez alguns milionários aí, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, a bolsa realmente para quem tem paciência, persistência e foco no longo prazo, sem dúvidas. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, se vocês tivessem investido 10 mil
na Unipar, hoje vocês teriam ali 177.350 mais ou menos, né? 5 anos, fora os dividendos. Então, assim, realmente é investir em boas ações ali com análise fundamentalista, tendo uma diversificação na carteira e lembrando de todas as premissas anteriores que nós falamos, sem dúvidas, investir em ações para o longo prazo vai fazer mais sentido para o seu portfólio. Quando a gente fala de investir em ações, a gente também não está falando para investir apenas para 5 anos, né? Quando a gente tem a visão ali de ser sócio, basicamente a gente está falando de você acompanhar a empresa ali por muitos anos, por décadas se possível, né? Aí é que eu vou puxar por um período mais longo ainda, né? Acima de 20 anos ali para a gente ver como que foi o retorno sobre o capital investido dessas ações. Puxando um histórico aqui mais longo, né, de 28 anos, a gente teve aqui um mercado muito difícil na década de 90, né, as ações ali caíram bem, quem não acreditou no potencial de valorização acabou perdendo toda essa alta. Quando a gente pega aqui um histórico muito longo, né, realmente ali histórico de décadas, né, a gente pode ver a VEG ali com retorno de mais de 158 mil por cento, é algo assim incrível, é algo estratosférico, né? Unipar ali com retorno acima de 38 mil, Vale acima de 32, mas a gente só tá falando de 3 ações, né? Hoje na Bolsa de Valores brasileira existe um universo de mais de 400 empresas. Então nesse caso aqui, quando a gente vê um horizonte mais longo ainda, a diferença ali para o CDI fica muito mais visível. Lembrando que as empresas podem passar por longos períodos ali também de baixa, como é o caso da Unipar. Teve um longo período ali de baixa, mas quando a gente olha ali no longo prazo, o retorno é exponencial. Inclusive vale a pena pontuar também, né, que aí são tipos diferentes de empresas. Você pega alguns tipos de empresas mais ali resilientes, como a VEG, praticamente só esteve abaixo do CDI no comecinho, depois foi crescendo, e existem vários tipos de empresas assim, que o Peter Lynch descreve como empresas confiáveis, que são empresas que estão sempre aí te protegendo até mesmo nos momentos de crise. Então vale ressaltar que a gente está pegando tipos diferentes aí, uma mais cíclica, que é a Vale, outra que na verdade foi uma empresa que se recuperou e uma mais de confiança. Então você entende que tudo é uma questão de estratégia, uma criação de um portfólio aí que se complementa como um verdadeiro quebra-cabeça, beleza? Exato. Galera, agora indo para a última etapa aqui do vídeo, uma parte mais ainda educativa e um pouquinho mais avançada, mas com uma matemática muito simples e como a gente disse, a gente tem sites aí que compilam informações muito preciosas, como por exemplo Oceans, né, que é um site muito bom, compila, por exemplo, o PL histórico do Bovespa, de algumas ações também. E o que é o PL, né? O PL é o preço sobre lucro. Você quer dar uma explicadinha? Sim. Basicamente ali o preço sobre lucro vai ser o tempo que você vai retornar o seu capital. Quando a gente vê um PL muito baixo, quer dizer que você vai recuperar o capital investido mais rápido ainda. Então basicamente o PL, além de outras coisas, ele é um ótimo indicador que reflete o preço da ação, se ela tá cara, se ela tá barata, mas não ele sozinho, né? Mas ele é um excelente indicador, especialmente quando você olha o histórico. Para te explicar melhor, esse aqui é o PL histórico do Bovespa, então como é que a gente pode analisar isso, né, de uma forma mais simples? Se você for notar, o PL também varia, né? Assim como os preços das ações variam, o preço por lucro do Bovespa assim também vai flutuar, certo? Como ele é um índice, como a gente falou, muito concentrado, às vezes ele é muito puxado pelo reflexo da Vale, da Petrobras, do Itaú e por aí vai, Bradesco, né? Mas de toda forma que a gente pode notar que nós temos máximas e às vezes mínimas, né? Momentos mais onde o PL estava bem baixo. Você tem uma média de um PL e você percebe que em determinado momento ele está muito esticado, muito mais alto do que o normal, você pode entender que esse ativo está caro. De certa forma, como a gente falou, tem mais análise, mas é um excelente indicador. E se você percebe já em outros momentos, como aqui em 2022 o PL está bem baixinho, bem abaixo do normal, isso pode simbolizar que as empresas, em média, do Ibovespa estão descontadas, baratas. Para isso ficar mais claro ainda, olhando em uma ação agora em específico, que é o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil tem aqui o seu PL histórico, batendo lá em mais ou menos uma linha aqui, ó, que está em 10 vezes, tá vendo? Uma linha em 20, uma linha de PL em 30. Então teve momentos aqui de alta muito doida, né? Um momento que esticou mesmo o PL, mas de certa forma aqui a média dele está nos 10 e tal, às vezes ele abaixa, aí ficou um bom tempo abaixo. E se você percebe aqui em 2015, olha, quando o PL estava muito baixinho, olha o que aconteceu na sequência, né? O mercado reagiu, nesse caso o preço subiu. E aí, novamente, crises, guerras, pandemias, o PL já está baixinho de novo. Então tudo que a gente está falando aqui, né, é para mostrar que, cara, esses momentos que as pessoas ficam com mais medo
de será que tá valendo a pena comprar ações, será que melhor ficar na renda fixa, costuma ser um momento ali em que os ativos estão descontados em um dos melhores momentos de compra, o possível, né? Isso, na verdade, é uma sinalização de oportunidade. Obviamente, o PL é somente um indicador que pode ser analisado de forma prévia, né, para a gente identificar se uma ação está cara ou barata, ou se a própria bolsa, né, se a gente quiser comparar o Bovespa, ou se a gente quer comparar aqui o índice brasileiro, se a gente quiser comparar um índice americano para ver, olha, a bolsa realmente está barata, está cara, e posteriormente a gente também pode avaliar o PL de cada ativo. Lembrando, né, a gente está falando PL, preço sobre lucro por ação. Então a gente está falando caro ou barato em relação ao lucro da empresa. Obviamente tem algumas empresas que nem estão muito no estágio de lucro ainda, elas são as empresas mais de growth. Então existem análises mais profundas, né? Mas o Banco do Brasil é uma empresa que esse ano lucrou ainda mais, por exemplo, e o PL dele está mais baixo, tem uma discrepância aí, então vale a pena ficar bastante de olho nesses momentos. Lembrando que tem algumas empresas hoje, como o Breno falou, de growth, de crescimento, que muitas das vezes quando você vai analisar o PL fica algo muito difícil de ser analisado, PL de 40, de 80, que está até fora da realidade de uma análise fundamentalista. Nesse caso, esses ativos vamos precisar de outros complementos para análise. Nesse ponto que estamos querendo falar, que são as empresas realmente focadas ali no lucro, uma empresa que a gente vai analisar sobre uma ótica mais financeira, sobre uma ótica de análise fundamentalista, aí sim o PL vai ser um indicador importante para ser complementado ali dentro da sua análise. E aí para vocês verem, por exemplo, no caso de uma empresa que já é bem mais previsível, que está sempre pagando dividendos de forma recorrente, como empresas de energia elétrica, é o caso da Taesa, né? Você vê que o PL é ainda mais constante. Então nesses momentos que o PL está bem baixinho, aí costuma ser ainda mais o indicador. E por que a gente está falando da Taesa, né? Porque agora também vem um gráfico que a gente mostra constantemente, fonte aqui, Yahoo Finance, beleza? Essa aqui é a evolução da Taesa, mas esse raciocínio pode valer para todas as empresas que são pagadoras de dividendos ou fundos imobiliários, por exemplo. O fato é que quando você compra uma ação e você vê ela se valorizando, você já está ganhando, certo? O seu patrimônio já está crescendo. Agora, se você pega os dividendos, porque você vai ganhar dividendos dessas empresas, participação dos lucros de fato, né? E você reinveste, compra mais cotas, olha a diferença. Essa linha azul representa isso. No longo prazo, então, quando você tem essa mentalidade de reinvestir os seus dividendos e até mesmo ter, né, justamente uma parte da carteira focada em dividendos, você vê o patrimônio crescendo cada vez mais. Isso é o poder dos juros compostos. Um ano ele cresce bastante, no outro ele cresce ainda mais, no outro ainda mais. Os juros compostos têm esse poder. Então, pessoal, a ideia do vídeo é justamente mostrar a nossa visão. A pergunta é, continua valendo a pena investir em ações? Então, para nós, sim, nós te mostramos apenas alguns argumentos do porquê é, sim, importante investir na renda variável com sabedoria, né, sabendo ali o seu perfil. Historicamente, nada foi melhor, mais lucrativo do que os negócios próprios. É o que faz a economia girar, né, de fato. Então, sempre vão haver boas empresas, basta você analisar e, de preferência, encontrar nos melhores preços possível aí. Vai ser muito difícil a renda fixa, de forma geral, no longo prazo, bater essas boas empresas. Imagine, então, você sendo sócio das melhores empresas, dos melhores fundos imobiliários e por aí vai, tá bom? O negócio é diversificar, não quer dizer que você não possa ter renda fixa, inclusive é uma parte muito importante da sua estratégia também, mas as ações sempre vão ser aí as nossas favoritas. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que agregue aí na sua vida enquanto investidor e não se esqueça, não acompanhe o efeito manada, tá bom? Tente ir na contramão, mas com sabedoria também, porque não adianta nada você ir na contramão e por outro caminho errado também, dá na mesma, né? Mas é isso e olha, a gente te convida também a seguir o nosso perfil no Instagram, @regra número 2. Por lá a gente posta conteúdo diário, beleza? Nos stories, principalmente no feed lá, tem muita coisa, vídeo, ó, muito ensinamento, tá bom? Então não deixe de seguir, interaja com a gente, manda mensagem, comenta, beleza? Vou deixar aqui também o nosso recente grupo no Telegram e também compartilha esse vídeo para quem você acha que possa agregar, beleza? Investir em ações é melhor do que quem sair da dívida já tem que pular para as ações, né? Já tem que pular, fica esperando. Em vez de pagar as dívidas, é bom receber os dividendos, né? Caramba, imagina, e é isso que a gente espera, né? O último vídeo foi sobre sair das dívidas, não foi? É, exatamente, né? Mas acho que o próximo passo de quem sai da dívida já é começar a investir, né? Com certeza, começar a criar reserva de emergência. E falar nisso, ainda tem um vídeo anterior. Inclusive, eu acho que quem tá assistindo esse vídeo aqui não deve estar endividado, né? Mas se por acaso estiver, saibam que tem material aí anterior a esse vídeo. Algum amigo também, né? Sempre a gente pode puxar aí mais gente pra bolsa, né?